Bem-vindo a todos e a todas. Estamos aqui no lançamento do livro Gasto Previdenciário e a Sustentabilidade Orçamentária e Fiscal. É um prazer estar aqui com o autor do livro, José Wagner, nosso querido aluno aqui do IESB, que transformou a sua dissertação de mestrado em Direitos Sociais nessa obra belíssima aí que nós estamos vendo aí, o Gasto Previdenciário e a Sustentabilidade Orçamentária e Fiscal. Bem-vindo, José Wagner. Muito obrigado, professor. É um prazer estar aqui com o senhor e tenho a certeza que, se esse livro saiu, muito é devido à orientação do senhor. Eu não imaginava que a dissertação fosse transformada em um livro. Então, foi uma grata felicidade. Explica um pouquinho para a gente, Zé Wagner. A alegria tá minha maior ainda, viu? Tá aqui. Esse livro é fruto da atividade acadêmica? Explica para a gente, por favor. Pois não, professor. Sim, na realidade está aqui, né, na tela, a capa do livro, o gasto previdenciário e as sustentabilidades orçamentária e fiscal. E esse livro, ele foi, sim, fruto de uma atividade acadêmica. Conforme o senhor comentou previamente, foi fruto da minha dissertação de mestrado, que tem o mesmo título. Então, a dissertação foi transformada nesse livro. Nessa primeira obra, que meu primeiro livro, ele tem 179 páginas, e foi muito legal. Explica para mim como é que surgiu a ideia dessa dissertação no âmbito do curso de mestrado. Você teve essa ideia logo de início, levou um tempo, como é que foi? De início, eu queria escrever um pouco sobre Previdência, porque eu já sou professor há algum tempo e leciono disciplinas relacionadas, afetas a essa área. Mas o interesse cresceu mais ainda no decurso do mestrado, em virtude da questão da relevância do gasto previdenciário, dentro de um contexto amplamente social, porque a Previdência Social é um dos direitos sociais elencados lá no artigo 6º da Constituição Federal. Também me motivou a escrever sobre o assunto a questão da sustentabilidade do nosso modelo previdenciário. Com base na nossa experiência, a gente já vinha identificando que o nosso modelo previdenciário estaria, de certa forma, comprometendo a realização de outros gastos, em virtude do seu crescimento quase que exponencial. E, por último, correlacionando com a área de direito, eu verifiquei que há uma certa carência de estudos que correlacionem o direito previdenciário e a economia. Não obstante essa lógica previdenciária estar alicerçada em conceitos econômicos. Então, na maior parte dos livros de direito que eu pesquisei, se tratava muito da questão da positivação do direito. É direito, é direito, é direito, mas não se fazia uma linkagem com a situação fática, com a realidade de caixa do ente federado. Perfeito. Essa questão realmente de juntar a economia com o direito na área financeira é muito importante. Você tem uma relação com esse tema, né, direito financeiro, na sua atividade profissional? Sim, senhor. Conforme eu já falei para o senhor, eu sou docente do IFB há vários anos, e entre as disciplinas que eu leciono, são afetas a ementa é muito afeta a questão do direito financeiro. Então, 3 disciplinas que eu leciono há bastante tempo: orçamento público, gestão orçamentária e planejamento e orçamento público. As 2 primeiras para cursos técnicos do IFB e planejamento e orçamento público para um curso superior também do Instituto Federal de Brasília, no campus Brasília, que fica um pouquinho aí depois do IESB. É interessante saber isso, Zé Wagner, porque recentemente o Conselho Federal da OAB estabeleceu que é matéria da prova da OAB, além das já existentes, a matéria direito financeiro, né? E também o direito previdenciário, o direito da Seguridade Social, junto com o direito eleitoral. São as 3 novas matérias da prova da OAB. E essa noção do orçamento, ela é realmente muito importante nesse contexto. E num país em que há muitos problemas a serem resolvidos e poucos recursos para resolver, né? Nesse aspecto, o Instituto Federal tem um papel muito importante de trazer essa matéria para o âmbito do nível médio para o nível superior, né? Quanto tempo você está trabalhando no Instituto Federal? Professor, eu leciono no IFB
desde 2013, mas em 2013, eu entrei lá em agosto de 2013, mas ainda como professor temporário. Fiquei 2 anos como professor temporário. Um pouco antes de acabar o meu contrato, eu passei no concurso para o Instituto Federal do Mato Grosso, para a carreira de docente do Magistério Federal, e fiquei lá 6 meses. E vim redistribuído, né? Eu vim, digamos assim, transferido de volta para o IFB. Então, de forma quase que ininterrupta desde 2013. Mas eu também já lecionava antes na UDF, nas faculdades de CESP e Promove. Fui instrutor junto à Escola de Administração Fazendária ESAF, para curso de formação de servidores. E também eu tive uma rápida passagem pelo IESB como docente. Eu atuei no curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. Por que eu falo uma rápida passagem? Porque eu dei aula um semestre, na metade do semestre eu já sabia que eu ia ingressar no IFB, eu participei de um processo seletivo, né, de professor temporário. Então não teve como eu continuar no IESB, né, mas o IESB é uma casa do coração. Adorei lecionar no IESB e adorei fazer o mestrado no IESB, então foi muito gratificante. E em relação à questão do direito financeiro, realmente é muito importante que ele tenha voltado à baila, porque na maioria dos cursos de graduação em direito, se dava muita ênfase à questão somente do direito tributário. E o direito financeiro, ele é mais amplo, ele se preocupa com toda a atividade financeira do Estado, da obtenção de recursos, né, que do ponto de vista orçamentário nós chamamos de receitas, do dispêndio de recursos, as despesas públicas, da peça para gerir essa arrecadação, esse dispêndio de recursos, que é o orçamento público, e ainda do ponto de vista o orçamento tem um papel importantíssimo, também é objeto do direito financeiro, que é a questão de fomentar a atividade econômica, né, gerar o crédito para atividades estratégicas da sociedade. Já o direito tributário, ele é muito restrito, ele abarca somente as receitas, o estudo dele, mas não todas as receitas que o ente federado arrecada, mas somente as receitas advindas dos tributos. Então, o direito tributário se preocupa basicamente somente com a instituição, a cobrança e a fiscalização de um determinado grupo de despesas chamado de tributos. Somente isso. E muito interessante se eu colocar essa questão de que ele voltou à baila, né, na prova da OAB, e também a questão do direito previdenciário, que é uma coisa importantíssima. Nesse aspecto, Zé Wagner, o seu livro tem um título bastante sugestivo. Você poderia explicar para a gente? Claro, professor, sim. Então, vou tentar explicar o título do meu livro usando a representação pictórica, né? Lembrando aqui da professora Ania, ela gosta bastante, a gente colocou na nossa dissertação. Então, a mão, né, sustentando. Então, esse gasto previdenciário, ele se subdivide para atender, digamos assim, 3 grandes regimes. O regime geral de previdência social, aquele a que são filiados os trabalhadores na iniciativa privada, e ainda os contribuintes facultativos, e também os contratados pela administração pública, contratação temporária, no meu caso, quando eu trabalhei como professor temporário, as minhas contribuições previdenciárias eram todas vertidas para o Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. E ainda também para aqueles que trabalham na administração pública sem vínculo efetivo, né? Somente aquele comissionado que não tem vínculo efetivo com a administração pública. Também a questão do regime próprio de previdência social, e no nosso livro nós nos ativemos, né? O nosso escopo ficou voltado para o RPPS federal, mas todos os estados brasileiros, o Distrito Federal e muitos municípios possuem regimes próprios de previdência social. E também em relação ao que eu chamei de sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas, que do ponto de vista legal, formal, não seria um regime previdenciário, mas materialmente, na sua essência, o é, conforme, inclusive, já decidiu a Corte de Contas, o TCU. Então, essa questão da sustentabilidade orçamentária era para verificar, por exemplo, eu simbolizei com a balança aí na mãozinha, para verificar se esse gasto previdenciário que está crescendo, se ele estaria ou não comprometendo a sustentabilidade, a execução, perdão, de outros gastos sociais igualmente importantes, como saúde, educação, segurança, entre outros. E em relação à sustentabilidade fiscal, basicamente diz respeito à questão de, será que os recursos que tem que bancar, né, que tem que cobrir
esses gastos previdenciários estão sendo suficientes para fazê-lo hoje? E daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, e em 2060, por exemplo? Então, a ideia do livro é focada basicamente nesse raciocínio. É interessante essa questão, né? Porque nós gastamos, o governo gasta bastante com a previdência dos seus trabalhadores, né? Seja no âmbito militar, seja no âmbito civil, seja a noção também do regime no âmbito dos trabalhadores em geral, mas os direitos sociais e as preocupações do Estado no sentido amplo, né, do poder público, seja no município, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, são com vários tipos de problemas que existem e não só com a previdência. Essa noção da sustentabilidade sua aí está vinculada àquela visão de que deve se preocupar com uma saúde não só no presente, mas no futuro também do sistema previdenciário? Sim, exatamente, professor. Infelizmente, muitos estudiosos do direito, né, às vezes acabam propagando retóricas, eles se preocupam muito com a questão do passado. Eles não fazem uma projeção para o futuro, né? É basicamente onde estamos, mas não se preocupa para onde vamos. Nesse sentido, como é que é dividida a sua obra e como é tratado o tema nela? Bem, o nosso livro, conforme a gente falou, ele tem 179 páginas. Então, aproveito o momento para agradecer. O senhor foi um dos prefaciadores do meu livro e o outro prefaciador foi o professor Rossini. Então, muito alegre com esses prefácios. Então, depois nós fizemos uma breve introdução acerca do escopo do livro, como foi desenvolvida a pesquisa, e depois o livro é dividido em 7 capítulos. O primeiro, antes de entrar na questão previdenciária propriamente dita, a gente faz uma preleção acerca da questão do Estado, do contrato social e da justiça social. Mais à frente, no capítulo 2, a gente aborda a questão do orçamento público, uma vez que o gasto previdenciário está inserido dentro da peça orçamentária. No capítulo 3, nós abordamos a questão da seguridade social, uma vez que há uma confusão muito grande. Então, por exemplo, no senso comum, as pessoas falam muito no dia a dia, eu pago muito imposto, mas na realidade a gente paga muito tributo. Eles utilizam, e o imposto é somente uma das espécies tributárias. Então, no senso comum no dia a dia, muitas vezes acaba por se utilizar a palavra imposto como sinônimo de tributo, quando na realidade não é. Esse problema também se replica em relação à Seguridade Social e à Previdência Social. Então, a Seguridade Social é uma política importantíssima que tem 3 ramos: a saúde, a previdência social e a assistência social. Então, Seguridade Social não é sinônimo de Previdência Social. Então, feitas essas considerações e algumas pontuações, a gente avança para o capítulo 4, onde a gente trata da questão da Previdência Social, de uma forma mais específica, e desses regimes previdenciários: o Regime Geral de Previdência Social, o RPPS Federal e o Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas. No capítulo 5, a gente aborda a questão da desvinculação das receitas da União, a DRU, e a questão desse equilíbrio atuarial do caixa previdenciário, ou seja, esse equilíbrio para o futuro, ele está ou não comprometido? E a gente também aborda nesse capítulo 5, a gente vai desmistificar algumas questões. Por exemplo, alguns atribuem, só existe déficit previdenciário por causa da desvinculação das receitas da União. E a gente comprova no livro que, em primeiro raciocínio, numa primeira abordagem, essa argumentação não subsiste, porque o cálculo do resultado previdenciário é feito somando-se as receitas previdenciárias, vamos pegar um exemplo no RGPS, a contribuição patronal e do empregado, diminuído do valor de aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários. É assim que se chega ao cálculo do resultado previdenciário. Se o resultado for positivo, superávit previdenciário. Se for negativo, déficit previdenciário. E essa argumentação também não subsiste, de que a DRU afeta o resultado previdenciário, uma vez que a Constituição Federal, desde uma emenda constitucional de 1998, veda a desvinculação das contribuições patronal e do empregado para outras finalidades que não sejam o custeio desse regime previdenciário.
Então, a desvinculação das receitas da União afetava, de uma forma geral, a seguridade social como um todo. Aí tudo bem. Aí esse argumento realmente era verdade. Só que, desde 2019, uma emenda constitucional, deixa eu ver se eu lembro, não sei se foi a 103, acho que foi a 103, ela tirou do alcance da desvinculação das receitas da União as contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Então, não há mais vinculação de PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, entre outras, da Seguridade Social. E, ademais, mesmo quando havia essa desvinculação, antes de 2019, dessas contribuições da Seguridade Social, a gente comprova por meio dos relatórios oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional que o valor que a ADRU tirava era menor do que aquele que era revertido pelo Tesouro Nacional. Então, a ADRU, na realidade, era basicamente uma política locativa. Imaginem vocês que nós saímos para almoçar, não levamos cartão de crédito. Levamos a carteira com dinheiro. Só que o dinheiro, cada parte do dinheiro já tem um clipe dizendo isso é para pagar isso é para pagar aquilo, isso é para pagar aquilo outro. Então, a gente poderia ter uma situação de ter dinheiro na carteira, mas olhar para o dono do restaurante, olha, eu vou ter que lavar os pratos, porque eu não tenho dinheiro, dotação orçamentária para pagar o almoço. Eu tenho para pagar o transporte, eu tenho para pagar o aluguel, entre outras coisas. Então, a ADRU funcionou mais como mecanismo de mobilidade orçamentária. No capítulo 6, a gente abordou a questão da evolução do Estado, as questões das ordens econômica e social, que elas são, sim, entrelaçadas, para que seja permitida realmente uma efetividade dos direitos sociais previstos, plasmados lá na nossa Constituição Federal. E o capítulo 7, na realidade, a gente pode dizer que é a cereja do bolo. É lá que a gente vai apresentar todos os valores, né, fazer o contraponto em relação a diversos sofismas. Então, o capítulo 7 tem o título de O Gasto Previdenciário Desmedido, tratando dos impactos orçamentário e fiscal, e a necessidade de novos rumos. Por fim, a gente apresenta a nossa conclusão e o produto final, eis que o mestrado é profissional. Então, a gente apresentou a nossa proposta interventiva, foi uma ideia legislativa, apresentada lá no portal E-Cidadania do Senado Federal. E o apêndice do livro é justamente essa ideia legislativa. Você podia detalhar para a gente um pouco, em algumas palavras, qual a ideia desse produto final e a relação dele com a sustentabilidade orçamentária e fiscal, por favor? Claro, professor. A ideia básica, a gente comprovou no decorrer da pesquisa, né? A gente constatou que há sim um desequilíbrio grande, a gente vai ver um pouco mais à frente, nesses 3 regimes previdenciários, e que eles estão sim a comprometer a execução de outros gastos. Então, a gente precisa verificar que medidas poderiam ser adotadas. Então, a gente sugeriu, por exemplo, a questão de, primeiro, que seja observado o teto do regime geral de previdência social, né, uma padronização para os outros sistemas. Mas, por exemplo, eu sou servidor público federal. Como eu entrei depois de 2013, como efetivo, entrei em 2015, eu, quando me aposentar, já irei me aposentar pelo teto do regime geral de previdência social. Então, a gente propõe ideias. Olha, o ideal seria unificar o teto previdenciário, uma vez que todos somos dotados de uma mesma fisiologia, temos as mesmas necessidades baseadas na nossa saúde, da nossa família, filhos, etc. E não parece razoável que nós tenhamos essa tripartição de sistemas, onde, por exemplo, na iniciativa, no regime geral de previdência social, vamos imaginar que alguém tem um empregado doméstico, uma empregada doméstica. Antes da reforma da Previdência, implementada em 2019, a gente via, por exemplo, que o patrão ou a patroa se apresentava cerca de 10 anos mais cedo que a empregada doméstica. Por quê? Porque ele tinha uma constância no pagamento das suas contribuições previdenciárias, né? Então, ele conseguia cumprir a carência de tempo mínimo de contribuição. E, às vezes, essas pessoas que trabalham na informalidade, às vezes sem carteira assinada, ou trabalham um pouco tempo de carteira assinada, não conseguem cumprir esse requisito. A gente propôs também que, mais à frente, fosse verificada a possibilidade de unificação desses regimes previdenciários em um único, tanto por questões de
justiça social, mas também por questões de economicidade. Mas, não obstante, poderia haver uma estrutura descentralizada, né? O sistema seria unificado, mas poderia haver uma descentralização para uma melhor execução e controle desses regimes, desse novo regime previdenciário unificado, uma vez que a gente sabe que o INSS já está muito, muito sobrecarregado. E a gente aproveita aqui para pontuar, pessoal, que nós não estamos aqui de forma alguma a demonizar, né, o servidor público, até porque eu também sou servidor público, nem os militares das Forças Armadas, nem os trabalhadores da iniciativa privada. A nossa preocupação é com que lá na frente seja garantido a esses trabalhadores a execuibilidade do seu direito previdenciário, porque não adianta o direito estar plasmado e lá na frente não haver recursos para o pagamento. Podemos pegar o exemplo do Rio de Janeiro, que executou o crescimento dos seus gastos correntes, por exemplo, com folha de pessoal, baseando-se em uma receita volátil, que é a receita dos royalties de petróleo. Então, chegou no Rio de Janeiro, como exemplo paradigmático, caso de aposentados e pensionistas comparecerem à agência bancária para sacar seus benefícios, verificar por que o valor não foi depositado, não tinha nada na conta, olha, o Estado não depositou esses valores, porque o Estado não tinha esses recursos. Então, a gente pensa que, claro, tem que se respeitar direitos adquiridos, estabelecer regras de transição, mas ignorar o problema é como varrê-lo para debaixo do tapete. Essa questão da avestruz, né, que se esconde a cabeça, está muito ligada à realidade brasileira. E numa época de eleição, mais ainda. Né? Qual é a relevância do seu livro para esse aspecto? Somente a força que eu tirei aqui a tela da apresentação. Pronto, voltei. Então, a relevância seria no seguinte sentido, que a gente buscou, né, na nossa pesquisa e na transformação dessa pesquisa em um livro. Seria realmente contribuir para o aprimoramento do debate acerca dessa questão previdenciária. E esse debate a gente propõe que ele seja feito, utilizando, está lá no livro, né, a filosofia do saudoso John Rawls, que a gente utilize o véu da ignorância, né, que a gente tente sair das nossas condições, né, de servidor público, de militar, cada um, e verifique realmente o que seria mais equânime e mais justo para todos. O que a gente busca para contribuir com esse debate? Principalmente nos meios acadêmicos, né, nessa contribuição, em virtude da confecção do livro, e também no meio político, porque a gente apresentou a ideia legislativa. Mas por que a gente busca contribuir com esse debate? Porque a gente já verificou, ficamos até tristes com isso, que não raras as vezes esse debate sobre previdência ele é contaminado por questões de natureza ideológica e também por questões político-partidárias. Realmente há um aspecto aí de utilização errônea dos dados previdenciários, né? Seja por um grupo político, seja por outro. Falta, às vezes, essa noção da precisão dos dados. E a obtenção dessa precisão é algo que a academia permite, né? A política, muitas vezes, desvirtua esses valores. Num outro contexto também, eu queria que você procurasse, de uma forma mais simplificada, em 3 palavras, explicar a noção da sustentabilidade orçamentária e financeira, que muitas vezes os políticos esquecem, né? E a diferença também entre elas, né? Qual a diferença entre sustentabilidade no orçamento e a sustentabilidade financeira? Ok. Desculpa, eu só esqueci de comentar uma coisa. Também a gente busca combater o sofisma, né, que são esses argumentos ardilosos travestidos de vestes verdadeiras, né? Como, por exemplo, não existe déficit previdenciário. Então, se a gente fosse buscar explicar em até 3 palavras esses termos, né? Então, eu poderia usar a seguinte frase: equilíbrio das contas. Então, a gente poderia usar essa imagem como ponto de partida: equilíbrio orçamentário e equilíbrio fiscal. Então, a gente volta ao início. Esse equilíbrio orçamentário é se essas despesas relacionadas, esses gastos relacionados à previdência social, não estariam a comprometer a realização de outros gastos previstos na peça orçamentária, ou estariam, portanto, a desequilibrá-la. E a questão do equilíbrio fiscal os benefícios existem, estão previstos lá. As pessoas adquiriram o direito, o Estado tem a obrigação de pagá-los. Mas, entre esse gasto
esse benefício previdenciário é uma despesa do ponto de vista orçamentário, a gente se liga também com o orçamento, a questão do equilíbrio fiscal. Ele encontra fontes de recursos para cobrir, ou o Estado brasileiro tem que continuar numa espiral de endividamento para conseguir cobrir esses gastos? Então, essa é basicamente a diferença entre essas... Diferença basicamente didática, né? Porque a questão da sustentabilidade orçamentária e fiscal, elas acabam se entrelaçando, não vou dizer que de forma inseparável, mas elas andam sempre juntas. Essa integração dos dois conceitos é importante. Quando no Rio de Janeiro faltou dinheiro para pagar, então, os aposentados, os pensionistas, também faltou dinheiro para a implementação de medidas de saúde, de transporte público, de segurança pública. O Rio de Janeiro também, infelizmente, tem tido uma característica de ter governador que é preso, né? Então, os últimos 3 governadores do Rio foram presos, né? Então, a gente vê essa complexidade também do aspecto aí de probidade com a noção de recursos públicos. Há também a noção do uso político, né? Então, há vários sofismas. Você comentou aí do sofisma. Tem sofisma na área da sustentabilidade previdenciária, do regime próprio, e também do regime geral e do sistema previdenciário militar. Quais seriam esses maiores sofismas nessas áreas, por favor? Pois não, professor. Realmente existem muitos e muitos sofismas na questão da sustentabilidade previdenciária. Então, em relação aos 3 regimes, há um sofisma comum, né? Então, em relação ao RGPS, em relação ao regime próprio de previdência social, a gente colocou a informação complementar, depois a gente vai compartilhar os slides, que nós temos, então, a União Federal, 26 Estados-membros, o Distrito Federal e mais 5.570 municípios brasileiros. Então, nós temos, ao total, no Brasil, 5.598 entes federativos. Desses, 2.124 contam com regime próprio de previdência social. Então, por exemplo, a União conta os 26 Estados-membros do DF e o restante, para complementar esse valor, são de municípios. E a gente se preocupa muito com essa questão da sustentabilidade, porque existem municípios que basicamente sobrevivem com o dinheiro dos aposentados. Então, tem município que não tem dinheiro suficiente aí para bancar a sua folha de salários de servidores. E também abordamos a questão do sistema de proteção social das Forças Armadas. Então, em relação a esses 3, qual é o sofisma comum? Não existe déficit da Previdência. Ou falando o jargão do dia a dia, né? O rombo da Previdência é uma mentira. Não, isso aqui é um sofisma. Como que a gente comprova que isso é um sofisma? Analisando os dados. E normalmente as pessoas dizem, Wagner, mas esses dados não são publicizados. São sim. É óbvio que são dados técnicos, né? Realmente há uma questão de publicidade, mas a transparência no entendimento realmente é um pouco complicada por parte do cidadão comum, que não tem ideia de conceitos relacionados às finanças públicas, né? Por exemplo, não sabe o que é resultado previdenciário, resultado nominal, não sabe o que é déficit, o que é superávit, por aí vai. Então, por que esses dados são publicizados? A gente comprova. Porque quando a gente verifica lá na Constituição Federal, ela exige que o Poder Executivo sempre publique, 30 dias após encerrado cada bimestre, um relatório chamado de REREL, Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Então, lá vai estar a execução dos gastos, lá do orçamento, inclusive o gasto previdenciário. E o Executivo publica isso direitinho? Publica, ele vai até além, ele publica esses gastos mensalmente, e não depois do término de cada bimestre. Então, se eu olhar o REREL de março, ele vai estar agrupado com as despesas de janeiro, fevereiro e março. Se eu olhar o REREL de dezembro, eu vou ter o resultado consolidado das despesas até o final do ano. E a título ilustrativo, a gente traz à baila que a Lei Complementar 101, a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece quais são as regras para elaboração e publicação do REREL. Pois bem, por que é sofisma? Então, vamos lá. O que é resultado previdenciário? É o confronto entre as receitas previdenciárias arrecadadas, vamos pegar o exemplo do RGPS, contribuição patronal e do empregado, menos as despesas previdenciárias. Quais seriam? Pagamentos de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários, como, por exemplo, o auxílio reclusão.
Quando eu faço receita menos despesa, eu chego ao resultado. Então, vamos pegar 2016. Então, vejam, a tabela está escrito milhões e aqui embaixo está milhar. Então, milhar vezes milhões dá bilhões. Então, em 2016, o déficit no regime geral de previdência social foi na ordem de 138 bilhões de reais. Em 2019, ele saltou para um pouco mais de 213 bilhões de reais. Já em 2020, houve um salto para 263,5 bilhões de reais. Aí aqui a gente abre um parênteses, a gente também tem que interpretar que 2020 foi a questão pandêmica, então houve muitas empresas fecharam as portas, então houve a diminuição na arrecadação de benefícios, de receitas previdenciárias, perdão, mas os pagamentos previdenciários tinham que ser executados. Então, esse déficit acabou sendo impactado para mais em virtude dessa questão pandêmica. Wagner, e esse déficit previdenciário projetado para 2022? Ele está na ordem de 292,5 bilhões de reais, que representa 3,5% do PIB projetado. E para 2060, meus amigos, é assustador essa conta. O déficit projetado para 2060 é da ordem de 4,88 trilhões. Então, você não está errado, não são bilhões, não. É 4,88 trilhões de reais. Ou seja, em 2060, nós vamos pagar, nós vamos ter os gastos nessa ordem um pouco maiores e vai faltar 4,88 trilhões de reais para cobrir. Ou seja, o que eu vou arrecadar não vai ser suficiente. Em relação ao RPPS federal, seguindo o mesmo raciocínio, em 2016, o déficit na ordem de 43 bilhões de reais. Em 2019, 53 bilhões de reais. Em 2020, embora a gente tenha um contexto pandêmico, diferente do RGPS, em virtude da questão da empregabilidade, os servidores públicos mantiveram seus empregos, graças a Deus, claro. E então, houve uma diminuição por causa da questão da reforma previdenciária, ok? Que aumentou o prazo de aposentadoria, algumas regras, né? Diminuindo o benefício caso a pessoa queira se aposentar mais cedo, estabelecendo regras de transição e também aumentando a alíquota de contribuição previdenciária do servidor. Ok? Então, essa redução de 2019 para 2020 se deve em virtude da reforma previdenciária implementada pela Emenda Constitucional 103, de 2019. O déficit atuarial projetado para o regime próprio de previdência para 2022 é da ordem de 65,07 bilhões de reais, volta a crescer bastante. Em 2060, na ordem de 176,78 bilhões de reais. O resultado previdenciário do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas, em 2016, na ordem de quase 35 bilhões de reais. Em 2019, 47 bilhões de reais. Em 2020, 44,8 bilhões de reais. A semelhança do que aconteceu com o RPPS federal, também houve uma redução em 2020 em virtude da reforma previdenciária, chamemos assim, implementada para os militares. Só que no caso deles, não precisa ser por meio de emenda à Constituição. Pode ser por meio de lei ordinária. É o que foi feito por meio da Lei 13.954, de 2019. O outro sofisma não existe aposentadoria do militar. Bem, realmente, do ponto de vista jurídico, formal, não existe. Existe situação de inatividade do militar. Ou ele vai para a reserva, depois de cumprir o seu tempo mínimo, né, ou vai para a reserva ex officio ao atingir a idade limite. Ou ainda, ele pode ser reformado, né? Então, o da reserva remunerada, ele é mobilizável, ele pode ser chamado para o serviço ativo em caso de necessidade. Já o da reserva, o da reforma, perdão, ele não pode ser mobilizável, ele não é mobilizável. Por quê? Ou porque ele já atingiu uma idade limite em que a rigidez física não permite a sua mobilização, seu retorno ao serviço ativo das Forças Armadas, quer seja porque ele tem alguma deficiência que o incapacitou, ou somente para o serviço militar, ou para todo e qualquer serviço. Por que a gente, com todo respeito às opiniões contrárias, a gente entende que materialmente é sim um regime previdenciário? Porque os riscos que são albergados, que são cobertos
pelo sistema de proteção social são os mesmos para o regime geral de previdência social e do RPPS. Então, não há razoabilidade em querer fazer a distinção. Ademais, há a possibilidade de contagem recíproca do tempo passado nas Forças Armadas, caso o militar saia, né, olha, eu vou sair das Forças Armadas, eu passei no concurso na área federal, ou na área distrital, estadual, municipal. Ele vai averbar esse tempo de serviço ou de contribuição no novo regime. Como ele também, olha, eu vou sair das Forças Armadas, mas eu vou trabalhar em iniciativa privada. Também poderá levar esse tempo de contribuição e averbá-lo para a aposentadoria. E, por último, a nossa Corte de Contas reconhece, sim, a peculiaridade da atividade castrense, mas exige que haja a contabilização, né, dessas dívidas, né, o passivo financeiro, e também do cálculo atuarial, nesse passivo no futuro, dos militares das Forças Armadas. Qual o raciocínio do TCU? Olha, os riscos albergados são os mesmos, e o fato de não existir, do ponto de vista formal, uma aposentadoria para os militares, e sim uma inatividade remunerada, não descaracteriza a essência de que seria um regime previdenciário. Perfeito, Wagner. Essas suas colocações mostram bem a necessidade da leitura do livro, porque o livro é muito esclarecedor e muito relevante. E lembrando que todas as consequências da quebra de um sistema previdenciário, elas afetam a sociedade como um todo, né? Não só as pessoas que são beneficiários daquele sistema, mas também a economia do país. Nesse aspecto, eu queria que você falasse um pouquinho da correlação, né, sistêmica que existe entre o equilíbrio financeiro previdenciário, no sentido de permitir a possibilidade do Estado ter recursos para tratar de outras responsabilidades no âmbito social. Se puder, dando exemplo ainda, que ajuda mais ainda. Sim, senhor, claro. Então, gente, dentro dessa questão do equilíbrio, né, a gente vê por que esse equilíbrio é muito afetado? Por vários fatores. Um deles é a questão demográfica. Então, por exemplo, a gente tem um mito no Brasil de que brasileiro vive pouco. Então, para entender bem isso, a gente tem que analisar dois conceitos. Um chama expectativa de vida e outro conceito, expectativa de sobrevida. A expectativa de vida, gente, é medida quando nós nascemos. Então, olha, fulano nasceu em tal ano. Se ele não sofrer por desnutrição, por algum acidente, violência, tal, sua vida não ficará ameaçada por isso, ele deve viver tantos anos. Isso é expectativa de vida. A expectativa de sobrevida é que quando você atinge, seria a expectativa de vida a partir de se atingir determinada idade. Então, por exemplo, a expectativa de sobrevida daqueles que têm 65 anos no Brasil, isso dados de 2016. A gente pode verificar no mapa que em todas as regiões, em todos os estados, a expectativa de sobrevida daqueles que atingiam 65 anos era que ultrapassassem os 80 anos de idade. Que bom, graças a Deus estamos vivendo mais, eu também quero viver mais. Mas a gente também tem que reconhecer a realidade fática. Vivendo mais, é mais tempo que nós receberemos benefícios previdenciários. Então, o Estado precisa permitir a esses idosos, a essas pessoas que contribuíram a vida toda, a execuibilidade desse direito. Para haver essa execuibilidade, é preciso que a gente entenda que as pessoas confundem muito no dia a dia. A gente acha, né, o senso comum nos induz a achar que eu estou contribuindo, pagando lá a minha contribuição previdenciária, como se ela tivesse ido para uma conta vinculada, como a do FGTS, e que quando eu aposentar aquilo ali, né, aquele fundo vai cobrir a minha aposentadoria. E não é. O modelo previdenciário brasileiro é baseado na repartição simples e não na capitalização. Repartição simples. Os trabalhadores de hoje, né, quem está em atividade, ao pagar essas contribuições, eles estão bancando as aposentadorias de quem hoje está aposentado. É um pacto entre gerações. Então, se espera, né, que no futuro existam pessoas que trabalhem para bancar as nossas aposentadorias. Mas essa situação também, além da expectativa de sobrevida, é agravada pela questão da redução da taxa de natalidade. Você tem menos gente nascendo, menos gente ingressando no mercado, consequentemente, menos pessoas contribuindo para a previdência social. Então, esse equilíbrio financeiro previdenciário contribui realmente para que o Estado possa arcar com outras responsabilidades no âmbito social? Aí vou dar exemplos. Sim, realmente esse equilíbrio contribui para isso. Então,
contribui para que a máquina pública, e nós colocamos o Congresso Nacional como símbolo até de muito gasto de recursos, né, mas seria só para simbolizar o funcionamento da máquina pública. Nós precisamos da máquina pública funcionando, precisamos de um Estado que seja capaz de construir estradas, creches, hospitais, e que nos forneça serviços importantíssimos, principalmente ligados à área social, como educação, saúde e segurança pública. Para nós termos uma ideia de como o gasto previdenciário está a comprometer outras despesas, nós temos o seguinte: nós temos o conceito de despesas primárias. O que é que são despesas primárias, Wagner? São aquelas despesas em que o ente público não paga encargos de dívida. Então, seriam as despesas, digamos assim, corriqueiras do dia a dia. Ok? Então, por exemplo, em 2018, do total de despesas primárias, 58% era gasto previdenciário, 13% pessoal, 9% saúde, 8% educação, 2% ia para a Bolsa Família e 9% vai para o restante de gastos correntes e investimentos necessários ao crescimento do país. Então, dos 58% total de despesas primárias, sobrava 42% para eu conseguir albergar todos os demais gastos importantíssimos para a sociedade. Ok. Antes da reforma da Previdência, o Paulo Taffer e o Pedro Fernando Neri fizeram a projeção. Como que esse gasto seria de 2019 a 2016? Ele estava em 2018 58%, iria crescer para 59%, chegaria em 2026 a 79% gasto previdenciário do total de despesas primárias. Ou seja, comprimiria aquelas despesas, o restante das despesas como saúde, educação, segurança, Bolsa Família, que ocupavam 42% do espaço, a metade do espaço que eles ocupavam em 2018. Ok, então, se a reforma da Previdência, implementada para o RPPS, para o Regime Geral de Previdência Social, por meio da Emenda Constitucional 103, e para os militares, por meio da Lei 13.954, o gasto previdenciário iria chegar, conforme nós mostramos anteriormente, a 79% do total de despesas primárias em 2026. Com as reformas implementadas, esse gasto de 79% tem uma projeção de que ele atinja somente, comparado com 79%, já é um decréscimo legal, 71%. Então, realmente há um decréscimo no crescimento, mas a curva continua sendo ascendente, e isso é muito preocupante. Déficit lá em 2060 na ordem de 4 trilhões de reais, mais de 4 trilhões de reais é uma coisa impensável. Não tem como sustentar. Ok, dentro desse conceito, é importante que a gente entenda o seguinte: o cidadão comum, vamos imaginar um empresário, o que é que ele faz? Com base nas receitas que ele arrecada, ou com base na projeção de receitas, ele define que despesas, ele define o montante dos seus gastos. Na área pública, em tese, também é desse jeito. Em tese, seria desse jeito. Mas, na prática, é o contrário. Por quê? Porque existem muitos gastos que são gastos obrigatórios, como nós temos graças a Deus, temos um piso de saúde e educação. Nós temos gastos com previdência, que são gastos obrigatórios, folhas de salário, entre outros. Isso abarca boa parte da fatia de recursos do orçamento público. Então, na prática, o governo olha para as despesas, ele corta onde ele pode cortar, mas não sobra espaço para cortar quase nada. Ele olha para as despesas e tem que correr atrás das receitas para cobrir essas despesas. E a gente vai ver que essa receita, de forma geral, como regra geral, é sempre insuficiente. E isso vai provocar sempre mais e mais déficits e gerando mais e mais endividamento. Para vocês terem uma ideia, então, o que acontece? Pegamos aqui a Lei Orçamentária de 2021, a LOA, Lei 14.144. Tem um princípio no orçamento, que norteia a elaboração do orçamento. Nós temos princípios previstos na Constituição Federal, na Lei 4.320, e temos princípios também que são doutrinários, a exemplo do princípio do equilíbrio orçamentário. Então, o princípio do equilíbrio orçamentário diz basicamente o seguinte: o total de receitas do ente federado, aqui nós vimos na ordem de 4,18 trilhões de reais, tem que bater com o total de despesas. Mas quando a Constituição fala que a LOA
vai estimar a receita e fixar a despesa, nós não podemos entender a palavra fixação como fixação de gastos. É como se fosse assim, um teto dentro das rubricas orçamentárias. Então vejam bem, se eu prevejo arrecadar 4,18 trilhões de reais de receitas, então as minhas despesas podem chegar até esse teto. Porque se eu colocasse um teto menor, toda vida que eu precisasse aumentar, eu teria que mandar um projeto de lei para o Congresso solicitando a alteração da lei orçamentária. Isso seria muito, muito burocrático. Né? E à medida que o governo vai arrecadando, ele vai liberando esses recursos. Ele não arrecada tudo isso dia 1º de janeiro. Então, gradativamente ele vai arrecadando, vai liberando o crédito orçamentário, que a gente pode ser entendido como autorização para gastar, e depois é que chega o numerário, que é o dinheiro. Ok. Então, Wagner, com base nessa premissa, você está querendo me dizer, então, que se aí tem 4,18 trilhões de reais, se tivesse uma tabela das despesas, que são muitas, seria esse montante? É. Então haveria o equilíbrio. Sim, mas esse equilíbrio a gente vai ver que, do ponto de vista do orçamento brasileiro, ele é meramente aritmético. Por quê? Se nós olharmos com mais atenção, nós vamos ver que nas receitas que o ente federado, que a União, vai arrecadar, nas receitas de capital, tem uma coisa chamada operações de crédito, na ordem de 828,7 bilhões de reais. O que é operação de crédito, Wagner? É um nome bonito, um nome legal para falar empréstimo. Nossa, então o desequilíbrio está nessa ordem no orçamento de 2021? Não, o desequilíbrio é maior. Tem uma coisa aqui chamada refinanciamento da dívida pública, na ordem de 1,6 trilhão de reais. Ou seja, o Estado viu que ele tinha que ter despesas na ordem de 4,18 trilhões de reais, e ele não conseguia, na sua previsão, arrecadar tudo isso. Então, ele teve que lançar mão de empréstimos e também de refinanciar títulos da dívida pública, porque tem títulos vencendo. Então, ele tem que emitir novos títulos para arrecadar mais dinheiro, para cobrir as despesas necessárias ao funcionamento do Estado brasileiro e também a pagar os títulos anteriores que venceram. É importante que a gente tenha essa visão para colocar na cabeça de uma vez por todas que déficits geram dívidas e juros. Isso acaba impactando como consequência, basicamente, na cobrança de mais tributos, né, principalmente mais impostos, e isso significa, né, quanto maiores os déficits, significam menos benefícios sociais. O equilíbrio é fácil? Não, de forma alguma. Mas o primeiro passo é nós reconhecermos esse desequilíbrio orçamentário como um todo e também o desequilíbrio previdenciário. Pois ignorar o problema, meus amigos, seria o mesmo que varrê-lo para debaixo do tapete. Não existe em economia, em finanças públicas, soluções mágicas. Então, como é que você reequilibra as contas? Ou aumentando as receitas, por exemplo, uma das opções, aumento da tributação. Salvo o melhor juízo, eu entendo que não há mais espaço para aumento de tributação para o cidadão comum, por exemplo. E para a empresa, você acaba asfixiando também o setor produtivo e causando desemprego. Como é que eu posso aumentar as receitas também do ente federado? Por meio de operações de crédito, conforme a gente viu, e refinanciamento de títulos da dívida pública. Mas isso tem um senão. Entra o dinheiro momentaneamente, mas em seguida eu tenho que começar a pagar esse empréstimo. Alguns propõem imprimir dinheiro. Já foi provado e comprovado inúmeras vezes que o Estado brasileiro e outros países da América do Sul erraram bruscamente ao implementar essa política populista, porque ela gera inflação, e quem sofre com a inflação? Todos nós, especialmente os mais vulneráveis, as classes mais baixas do ponto de vista de poder aquisitivo. A outra solução é cortar gastos, mas nós temos um grande problema. Boa parte, né, o orçamento brasileiro, do ponto de vista doutrinário, ele é dito autorizativo e não impositivo. Mas quando a gente olha na essência, boa parte das despesas, a maioria delas são despesas obrigatórias. Então a gente poderia concluir o raciocínio. Esses gastos, na realidade, eles não são todos autorizativos. Parte deles realmente é vinculada à execução, e os gastos discricionários do poder público, eles são poucos. Então, é um pouco difícil cortar gastos públicos no Brasil.
É óbvio que existe corrupção, desvio de recursos, e isso serve-se como uma medida de controle de gastos públicos. É importante que a gente entenda que qualquer que seja a medida que a gente tomar, que adotar, a gente tem que estar atento, temos que estar atentos a 3 grandes problemas que podem ser ocasionados, que podem advir da nossa decisão. Pode aumentar o endividamento, pode aumentar a inflação e pode aumentar a carga tributária. E isso, qualquer uma dessas 3 situações é horrível para o cidadão. Temos que entender que a transição demográfica, conforme eu já falei, ela afeta muito essa parte do equilíbrio, dos regimes previdenciários, porque tem menos gente nascendo e menos gente contribuindo para a previdência social e mais gente se aposentando. Além da questão demográfica, da transição demográfica, nós temos a questão da transição tecnológica. Nós temos diversas profissões que não se enquadram mais nos moldes anteriores dentro do contexto de contribuições previdenciárias. E isso diminui o fluxo de receitas previdenciárias para o ente federado. Então, é importante, sim, que nós olhemos para o passado. Mas o passado, usando a metáfora de um veículo, é o retrovisor. É bom sabermos de onde viemos. Mas o futuro é o para-brisa. Ele aponta para onde queremos ir. E como diz o Sêneca, não existe evento favorável para quem, como dizia, né? Para quem não sabe onde deseja ir. Então, a gente precisa, como diria Belchior, rejuvenescer os nossos conhecimentos. Afinal de contas, o passado é uma roupa que não nos serve mais. É isso que comprovou a nossa pesquisa. Então, quase finalizando para a nossa reflexão, só para vocês terem uma ideia, gente. Em 2017, o gastos com aposentadorias e pensões do RPPS federal estava na ordem de 79 bilhões de reais para aproximadamente pouco menos de 800 mil pessoas. Quando a gente comparava esse valor lá no orçamento de 2017 com o valor que a União gastou, com o que ela previu lá no orçamento para saneamento, esse gasto previdenciário era 80 vezes. Então era como se a gente fizesse, vamos fazer um raciocínio aqui, é como se um ano a União gastasse com previdência dos servidores civis, o que ela demoraria 80 anos para gastar com saneamento básico. Isso tudo, meus amigos, em um país em que cerca de 1/3 dos domicílios não possuem acesso ao esgotamento sanitário, em que milhões de brasileiros, eu acho que mais de 100, se a memória não me trai, não têm acesso à água tratada. A pesquisa do Paulo Tafner, no livro Reforma da Previdência, de 2019, ele fazia uma projeção dessas dívidas, né, previdenciárias. Era como se cada bebê nascesse devendo 70 mil à Previdência. Nossa, imagina, chegamos ao mundo já com um boleto na ordem de 70 mil. Esse seria o déficit atuarial por brasileiro, o déficit projetado para o futuro. A gente já viu, então, que serão trilhões de reais nas próximas décadas, né, lá a partir de 2060 já está quase perto de 5 trilhões de reais, e nós vamos ter de pagar de alguma forma, não adianta ficar jogando a sujeira para debaixo do tapete. Tudo isso, meus amigos, também dentro de um conceito que nós negligenciamos, em especial as despesas voltadas aos mais jovens, como a educação e o próprio saneamento básico, que é importantíssimo. Tudo isso num contexto em que nós negligenciamos uma massa de desvalidos que se tornou muito mais visível com a questão da pandemia. Aí eu lembro aqui, até fiz essa anotação agora há pouco, que a Emenda Constitucional 114 de 2021 previu agora a questão de uma renda básica. Está lá na Constituição Federal, no seu artigo 6º, parágrafo único, né, para os mais necessitados. Durante a pandemia, a gente viu muitos diálogos do tipo, estamos todos no mesmo barco. Me permitam discordar. Não, não estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo oceano revoltoso. Alguns em iates, alguns em jangadas, alguns em botes salva-vidas, alguns se agarrando a boias salva-vidas, alguns se agarrando a tábuas de madeira e outros se debatendo sem saber nadar nesse mar revoltoso. Então, concluindo aqui o nosso bate-papo, depois a gente abre aí, caso o professor Paulo queira mais perguntas, se tiver mais tempo, com a frase do Armínio Fraga. Então, meus amigos, ao lerem o meu livro, se vocês acharem em algum momento que parece uma ficção, a culpa não é deste autor, nem dos autores lá referenciados. A culpa é, sim,
dos fatos. Aproveito para informar os colegas do mestrado que a gente está doando 5 exemplares do livro para a biblioteca do IESB. Vamos presentear também os nossos professores. O professor Paulo, já falei para ele. Sexta-feira o senhor dá aula presencial, né, professor? A gente leva o livro do senhor, vai deixar o livro dos outros professores lá na coordenação do mestrado, e vocês podem consultar a obra. É óbvio que o assunto não se extingue, né? Existem outras situações, por exemplo, algumas pessoas me levantaram, Wagner, mas e a questão, por exemplo, das pessoas que se acidentam no mercado de trabalho em empresas privadas e que vão receber benefícios previdenciários por invalidez? Ok, vai impactar, mas o montante não é tão grande, né, que faça diferença dentro da questão da sustentabilidade. Mas é um gasto que precisa, sim, ser revisto. Perfeito, Wagner. Parabéns aí pela apresentação, viu? Muito significativa e a expressão da qualidade do livro. Aproveitem, comprem esse livro, pessoal, porque vocês não vão perder a oportunidade de ter essa visão importantíssima, né? Porque, observa, não dá para participar sem ter informação. A participação não é uma opinião, a participação tem que ser um elemento de convicção criado a partir de informação. Lembra a todos aqui que tem no chat o formulário para quem está utilizando esse aluno de graduação que precisa de horas extras. Por favor, clica aí no link que o Juliano colocou. Uma série de parabéns aqui. Wagner, eu queria lembrar 2 indagações, uma feita pela Juliana para você, com relação a essa questão dos programas assistenciais, né? Ela coloca com muita propriedade que muitas vezes a pessoa se acostuma com o programa assistencial e prefere não trabalhar para receber assistência. E, com isso, acaba não contribuindo com o seu trabalho para o sistema previdenciário. Fica só no âmbito do receber e não do gerar receita, né? Como é que a gente pode melhorar isso e incentivar essas pessoas a saírem do Bolsa Família e voltarem ao trabalho? Boa pergunta, professor. É o seguinte, no Brasil, a gente tem a mania, né, de, às vezes, distorcer as coisas. Aqui no Brasil, a gente acha que a eficiência de um programa social é medida pela quantidade de pessoas que são abarcadas pelo programa. E, na realidade, a eficiência do programa vai ser medida, ou deveria ser medida, pela quantidade de pessoas que deixam de precisar daquele auxílio em determinado período de tempo. Então, é necessário que os programas sociais brasileiros apresentem uma porta de saída, né? Agora, a realidade que ela trouxe é verdadeira. Eu já vi lá no Ceará, eu sou cearense, a gente viu até uma publicação no jornal, que uma empresa de confecção estava encontrando dificuldades para contratar costureiras. Porque na hora que ia contratar, elas falavam assim, peraí, é carteira assinada? Não posso, porque senão vou perder meu benefício. A gente entende toda uma lógica do equilíbrio das contas das finanças pessoais, a gente não está demonizando essas pessoas. Mas é preciso que o Estado ele adeque a questão realmente à situação fática. A gente também, né, uma coisa que a gente procurou fazer durante a pesquisa do mestrado, foi nos despir de certas certezas de conceitos pré-concebidos. Por exemplo, uma disciplina que foi efetividade dos direitos sociais nas relações de trabalho, com o nosso querido professor e ministro Augusto César, adorei. O professor Augusto César levou 2 motoristas de aplicativo. Acho que do Uber, outro da 99. Por quê? Porque a gente fica muito assim, a gente às vezes acha que tem uma procuração para a gente exigir direitos dos outros, sem ouvir os outros, né? Então, por exemplo, foi interessante o que o motorista falou para a gente. Falou assim, olha, eu perguntei, você quer trabalhar de carteira assinada? Ele falou, não, eu não quero trabalhar de carteira assinada, por quê? Porque eu não quero ter uma jornada de 18 horas fechada, eu quero trabalhar nos horários que eu queira trabalhar, né? Aí também tinha a questão, eu falei, tudo bem, agora eu te fazer uma pergunta como contador. Você recolhe contribuição previdenciária? A Uber, eu sei que a Uber não recolhe, mas você recolhe? A Uber retém de você? Não, ela não retém. E ela te retém imposto de renda se você extrapolar o limite mensal? Também não. Então a gente vê que há necessidade de ajustes. Então depois houve uma portaria, até um pouco antes, né, deles comparecerem, houve uma atualização na tabela lá de microempreendedores individuais que permite que esses trabalhadores de aplicativo, né, de entrega, Uber, 99, entre outros, possam contribuir como microempreendedores individuais. Então, assim,
A situação é complexa, né? A economia parece uma teia de aranha, a gente mexe aqui num fio, a teia toda balança. Mas é necessário que o Estado quebre essa sua inércia e, aproveitando o finalzinho do livro, a gente cita, né? Um dos autores referenciados, a gente pega um trecho do Al Gore, ex-vice-presidente americano. Então, se a gente não tomar cuidado com a questão das contas públicas, principalmente com a questão da Previdência, né, para que o Estado brasileiro não se transforme em uma grande folha de pagamento de ativos e inativos, para a gente não correr o risco para que os nossos filhos e netos venham perguntar o seguinte: onde é que vocês estavam que não viram isso acontecendo? Vocês viram? E o que é que vocês estavam esperando para fazer algo? Então, a gente tem, no senso comum brasileiro, infelizmente, a mania de empurrar o problema para as gerações futuras. Isso se agrava muito na questão política. Nenhum político, né? Primeiro, o nosso Congresso Nacional paralisa no ano das eleições. E nenhum político quer adotar medidas impopulares, como mexer em previdência, principalmente no ano eleitoral. Mas uma coisa eu digo: houve a última reforma em 2019, outras reformas sempre se farão necessárias. Então, no próprio governo Dilma também houve uma pequena reforma previdenciária, no governo Lula, e elas serão necessárias. Então, é basicamente isso, pessoal. A gente precisa realmente equilibrar essas contas, é preciso a gente atuar com responsabilidade e precisa, sim, atender essa massa de desvalidos, mas franqueando a eles a possibilidade de caminhar com as próprias pernas para que abra espaço para que outras pessoas igualmente necessitadas possam acessar esses benefícios sociais. Perfeito, Wagner. Então, a Juliana tinha feito essa indagação, o Luiz Ferreira, algo semelhante que você já respondeu também, que é a importância de inserir a pessoa no mercado de trabalho. Quando a pessoa está incerta no mercado de trabalho, ela vai ter possibilidade de estar protegida e aí contribuindo, né? E também ela vai poder contribuir para outras pessoas. Esse aspecto, então, não da repartição simples, mas de uma repartição solidária, né, que é o nosso modelo. Você também citou aqui o Al Gore, muito interessante a sua citação, porque na nossa disciplina, né, do desenvolvimento sustentável na questão ambiental, o Al Gore tem um papel relevante, criou, então, toda uma apresentação para conscientização do aquecimento global, né? Então, o Al Gore tem a apresentação Uma Verdade Inconveniente, né? O aquecimento global é uma verdade inconveniente. Também é uma verdade inconveniente a falta de preocupação com a sustentabilidade da Previdência e com a noção de que os gastos públicos são infinitos. Na verdade, os gastos públicos, assim como o meio ambiente, são finitos, eles estão sujeitos a condicionantes que, se não forem respeitadas, vão ocasionar danos sérios. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, a participação. É um prazer tê-lo aqui, José Wagner, que parta agora para o doutorado e vamos estar aí sempre acompanhando aí as suas conquistas. Tá? Muito, muito obrigado, professor. Agradeço ao senhor, agradeço a todos os participantes. Sempre que precisar, qualquer hora, qualquer horário, qualquer dia, estarei à disposição. O IESB é a minha segunda casa, tenho a certeza. Tá? Então, para os alunos aqui, os meus queridos alunos e ex-alunos do IFB, também na biblioteca eu já doei, no IFB eu já entreguei os 5 exemplares. Então, eu só vou ver se estão catalogados e depois eu informo para vocês. Então, quem quiser ler o livro, fazer as suas considerações, né, o assunto, né, ninguém está colocando nada como dogma, estamos abertos ao diálogo, à contraposição, né? Tese, antítese e a síntese, e sigamos em frente. Então, meu muito obrigado ao professor Paulo, agradecimento especial também ao professor Rossini, à professora Ania, ao professor Augusto César, ao professor Alexandre Agra, à professora Neide, ao professor André, foram os meus 7 professores nas disciplinas do mestrado. Gratidão, contem conosco, muito obrigado por tudo e tenhamos aí um ótimo restinho de semana. Obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado, Zé Wagner. Em nome de todos os colegas mencionados aqui, eu agradeço também e posso dizer em nome deles que foi um prazer tê-lo como aluno. Abraço. Obrigado, a todos. Professor. Bom dia para todos. Abraço. Tchau, tchau.